Olá, meus queridos, graça e paz. Nesse dia eu quero compartilhar uma palavra com vocês que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 38, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe diz: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém? Essa palavra ela nos fala a respeito de quando o rei Ezequias ele se encontrava com uma enfermidade que certamente levaria à morte dele. Naquele tempo, então, o Senhor envia Isaías até o rei e diz assim: Ezequias, coloque em ordem a tua casa, porque essa doença certamente te acometerá a morte. Arruma então a tua casa, coloca em ordem, porque você não viverás. Então o rei Ezequias, diante daquela palavra, ele se volta para a parede, ele começa a chorar e a clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, lembre-se de como andei com um coração perfeito diante de ti. Lembra-te que fui reto diante de ti, Senhor. Lembra-te, Senhor, de tudo que fiz. E ele começa a orar então ao Senhor, e o Senhor escuta a oração do rei Ezequias. Aí o Senhor novamente mandou outra palavra a Isaías, dizendo: Isaías, vai até Ezequias e diz a ele que eu, o Deus de Davi, ouvi a oração dele e acrescentarei mais 15 anos de vida a ele. E como prova de que eu sou o Deus que falo com ele, livrarei ele das mãos dos assírios e recuarei a sombra do sol em 10 graus. E assim Isaías ele vai até o rei Ezequias e dá novamente essa palavra da parte do Senhor. O que nós podemos perceber diante dessa palavra é que o nosso Deus, ele é capaz de mudar sentenças a nosso favor. Ele escuta a nossa oração, ele escuta o nosso coração, o nosso clamor, e ele se volta para nós mediante ao nosso clamor e oração. Mediante aquilo que nós pedimos a ele, o nosso Deus, ele se sensibiliza com a nossa oração. Só que o que acontece na vida de Ezequias, depois que Ezequias ele recebe essa palavra da parte do Senhor? Todo mundo começa a falar o que foi que aconteceu, que a sombra do sol recuou 10 graus. O que foi que aconteceu, que a sombra do sol recuou, e todo mundo sem entender. Então começam a falar: Ei, foi o rei Ezequias que ia morrer. E ele então começa a clamar ao Senhor, e o Senhor acrescenta 15 anos de vida a ele. E como prova disso, o Senhor ele recua o sol 15 graus. Começam a sair esses comentários, e lá na Babilônia já se escuta falar sobre isso. Então o rei da Babilônia o que é que faz? Escreve uma carta, coloca muitos presentes, envia os seus mensageiros até Ezequias para saber o que estava acontecendo, e também a fim de fazer uma aliança política com Judá, com Jerusalém. E quando os enviados do rei da Babilônia chegam até Ezequias, o rei Ezequias fica encantado. O que o rei Ezequias faz? O rei Ezequias começa a apresentar o palácio para aqueles homens, começa a mostrar o seu ouro, a sua prata, as suas riquezas, tudo que havia, as suas especiarias, começa a mostrar para aqueles homens, e aqueles homens saem dali encantados com a grandeza do reino de Ezequias. Então o profeta Isaías, ouvindo falar que alguns dos homens da Babilônia estavam ali, falou assim: certamente Ezequias deve ter falado, deve ter contado o seu milagre, deve ter dado testemunho do Senhor para aqueles homens. Aí Isaías chega e fala: Ezequias, fiquei sabendo que o rei da Babilônia enviou uns mensageiros aqui, e o que foi que eles queriam? O que foi que você disse a eles? O que eu fiz? Eu apresentei para ele todo o meu palácio. Não teve uma só das riquezas, das especiarias do meu reino que eu não mostrei para eles. Eles foram embora encantados com a grandeza do reino de Jerusalém. Quando Isaías escuta aquele, Isaías fala assim: Ei, por que fizestes isso? Porque fizestes isso, todo o ouro e toda a prata de Jerusalém será levada, o povo dessa cidade será levado cativo pelo povo da Babilônia, como nós sabemos que aconteceu mais à frente com aquele povo. Sabe o que eu entendo mediante essa palavra? É que muitas vezes nós deixamos de dar um bom testemunho
de falar de como Jesus é bom, de testemunhar as coisas que o Senhor faz em nossa vida por causa do nosso ego. Porque nós queremos nos enaltecer, nos engrandecer diante das pessoas, então preferimos falar de nós do que falarmos de Cristo, como foi o caso de Ezequias. Ezequias perdeu a oportunidade de dar o testemunho do Senhor, de falar de como Deus é maravilhoso, desse Deus que cura, desse Deus que muda sentenças, desse Deus que escuta a oração e o clamor de um povo. E Ezequias falou apenas do seu reino, apenas das coisas que são aqui da terra, quando ele poderia ter falado das coisas que são bem maiores, que são as coisas lá do céu, das coisas que são incomparáveis. Ele deixou de falar da cidade que é feita de ouro, para falar das riquezas passageiras aqui dessa terra, do ouro que a terra corrói. Então, o que eu entendo aqui nessa palavra, o que eu quero dizer para você aqui, que o nosso Deus, ele é sensível sim à nossa oração. Que o nosso Deus, independente das circunstâncias, independente de quem nós somos, Ele muda sentenças. Ele escuta o nosso clamor, porque o Senhor, Ele sente a dor que eu sinto. Quando Ele me vê triste, quando Ele nos vê triste, chorando, Ele sente a nossa dor. E quando nós nos voltamos verdadeiramente para Ele, Ele pode mudar a sentença. Aquela sentença que era uma sentença de morte, Ele pode trazer a vida novamente e pode ressuscitar. Mas também que nós não façamos como o rei Ezequias, que poderia ter saído dando testemunho de como Deus fez um milagre na vida dele, que poderia ter falado de como Deus é grande, de como Deus é bom, mas preferiu falar das coisas que são aqui da terra, das coisas que são passageiras, das coisas que não enriquecem a nossa alma e não nos levam para o céu. Então que você nunca perca a oportunidade de falar para alguém de como Deus é maravilhoso e das coisas que Ele tem feito em sua vida. Amém? Que Deus possa vir abençoar a sua vida, que essa palavra também possa ter abençoado você. Fique em paz e até o próximo.